A chave que abre 4 portas: necessidade, oportunidade, recorrência e liberdade. Há coisas na vida que escolhemos: o restaurante onde vamos jantar, a roupa que decidimos vestir, o destino da viagem dos sonhos. Mas existem outras coisas que não nos perguntam nada, que simplesmente se impõem. A energia que ilumina nossas casas, a conexão que sustenta nosso trabalho e nossa comunicação, a conta que chega religiosamente todos os meses, tudo isso não é opcional. É necessidade, é inevitável, é a base invisível sobre a qual a vida moderna está construída. Feche os olhos por um instante e tente imaginar um dia inteiro sem energia elétrica. O silêncio desconfortável de uma geladeira desligada, a ausência de luz ao cair da noite. O celular transformado em peso inútil depois de algumas horas sem bateria. O mundo pararia. Agora, tente imaginar um único dia sem conexão. Nenhuma mensagem enviada, nenhuma busca no Google, nenhum acesso às redes sociais, o isolamento absoluto em meio a bilhões de pessoas. Seria como estar preso em uma ilha deserta, ainda que rodeado de gente. É nesse contraste que nasce a primeira porta, a porta da necessidade. Ela não é bonita, não é decorada, não brilha como ouro. É uma porta pesada, cinzenta, marcada por faturas, boletos e obrigações. Todos passam por ela, todos os meses, sem questionar. O hábito de pagar a conta de energia e de internet tornou-se tão natural que já não pensamos sobre isso. Apenas obedecemos. Apenas entregamos parte do que ganhamos em troca daquilo que precisamos. Mas se pararmos para refletir, essa é a primeira grande contradição da vida moderna. Precisamos da energia e da conexão, mas ao mesmo tempo nos sentimos reféns delas. A cada mês, um pedaço do nosso esforço vai embora, inevitavelmente. Trabalhamos para pagar, produzimos para pagar, vivemos para pagar. A porta da necessidade, em vez de ser apenas um portal de passagem, tornou-se uma prisão invisível. E é aqui que surge a primeira pergunta provocativa. Até quando você vai aceitar estar apenas do lado que paga? Até quando vai se conformar com a ideia de que a necessidade é um peso eterno, em vez de uma possibilidade escondida? A verdade é que toda necessidade esconde uma oportunidade, mas poucos têm olhos para enxergar. Pense nos grandes impérios da história. Nenhum deles foi construído em cima de desejos supérfluos. Foram erguidos sobre aquilo que era inevitável. Quem controlava a água dominava os povos. Quem controlava o sal acumulava riqueza. Quem controlava o petróleo governava nações. Hoje, quem detém energia e telecomunicações dita o ritmo do mundo. E você, onde está nessa equação? Está apenas consumindo ou já encontrou um modo de transformar consumo em ganho? Essa é a provocação que a primeira porta traz. Porque a chave dourada que abre as 4 portas não começa no glamour da liberdade. Ela começa na crueza da necessidade. E só quem reconhece esse ponto de partida consegue avançar. Olhe ao redor da sua casa. Cada lâmpada acesa é um lembrete. Cada tomada ocupada é um símbolo. Cada notificação que chega no seu celular é um chamado. Você paga por tudo isso, mas poderia estar recebendo. O simples ato de alguém carregar o celular poderia estar gerando renda para você. O simples gesto de alguém conectar-se ao Wi-Fi poderia estar fortalecendo a sua rede. Mas enquanto você não gira a chave, tudo isso passa diante dos seus olhos como areia escorrendo entre os dedos. A necessidade não é apenas sua, é de todos, é da sociedade inteira. E isso significa que enquanto você lê estas palavras, bilhões de pessoas no mundo estão consumindo energia e internet. Bilhões de transações invisíveis, contínuas, ininterruptas. E todas elas representam dinheiro em movimento. A engrenagem gira, quer você queira ou não. A única decisão que lhe cabe é: vai continuar sendo apenas um espectador
ou vai se tornar parte desse fluxo? A metáfora da chave se torna ainda mais clara aqui. Imagine-a em suas mãos. Uma chave dourada, pesada, brilhante. Gravadas nela estão 4 palavras: necessidade, oportunidade, recorrência, liberdade. Mas a primeira fechadura diante de você é a da necessidade. É nela que a chave precisa entrar primeiro. É preciso aceitar que não dá para lutar contra o inevitável, mas é possível transformar o inevitável em favor próprio. E aqui surge uma segunda reflexão. Quantas vezes você já olhou para a conta de luz ou para o boleto da internet com raiva? Quantas vezes reclamou, suspirou, desejou que aquilo fosse menor, mais leve, menos doloroso? O que você sentiria se, em vez de reclamar, pudesse sorrir diante desses papéis? O que você faria se, em vez de pagar e perder, pudesse pagar e ganhar? A primeira porta não é sobre fugir da necessidade. É sobre encará-la de frente. É sobre perceber que aquilo que parecia fardo pode se tornar alavanca. É sobre mudar o olhar. Quando você entende que a necessidade não é inimiga, mas matéria-prima, algo dentro de você se expande. Você percebe que está diante de uma mina invisível e que cada conta mensal não é um ladrão, mas uma semente. O mundo nos acostumou a aceitar a necessidade como peso, mas os visionários sempre a enxergaram como chance. Enquanto a maioria paga, alguns poucos criam sistemas para receber. Enquanto a maioria consome, alguns poucos se posicionam para lucrar. A diferença nunca esteve na necessidade em si, mas na forma como cada um a interpreta. E assim, a primeira porta se abre. Atrás dela, não há promessas de riqueza instantânea. Há apenas um convite, o de mudar de perspectiva. O de olhar para a energia e para a telecomunicação não apenas como contas, mas como correntes de valor. O de aceitar que a vida sempre será feita de necessidades, mas que você pode escolher se elas serão prisão ou possibilidade. A chave já está em suas mãos. Você já deu o primeiro passo ao reconhecer que necessidade não é apenas algo que consome, mas algo que pode gerar. E quando essa compreensão floresce, você percebe que está pronto para avançar até a segunda porta, a da oportunidade. Mas antes de seguir, responda a si mesmo: quantas portas da vida você deixou fechadas porque acreditou que não tinha escolha? Quantas vezes você se conformou em apenas pagar, em apenas sobreviver, em apenas aceitar? E o que aconteceria se dessa vez você decidisse girar a chave? A primeira porta já se abriu diante de você, a da necessidade. Agora, com a chave em mãos, você percebe que não está mais preso ao peso inevitável das contas, mas diante de uma escolha. A chave dourada, brilhando entre seus dedos, aponta para a segunda fechadura, a oportunidade. Oportunidade é uma palavra curiosa. Para alguns, ela aparece como sorte, para outros, como trabalho árduo. Mas na essência, oportunidade não é acaso nem esforço isolado. Oportunidade é visão. É enxergar valor onde outros só veem rotina. É entender que aquilo que todo mundo paga pode ser também aquilo que alguns poucos recebem. Pense em como surgem as grandes mudanças no mundo. A roda já existia, mas alguém a enxergou como ferramenta de transporte. O fogo já queimava, mas alguém o transformou em fonte de sobrevivência. A eletricidade sempre esteve ali, mas alguém ousou domá-la para iluminar cidades. A internet era apenas uma rede acadêmica, até que alguém percebeu que poderia conectar bilhões de pessoas. Oportunidade nunca nasce do nada. Ela nasce da coragem de olhar para o óbvio com outros olhos. E o óbvio, hoje, está diante de você. Energia e telecomunicações. 2 pilares invisíveis que sustentam a vida moderna. Você já sabe que são necessidades. A questão agora é: o que vai fazer com essa certeza? A segunda porta se abre quando você decide transformar necessidade em oportunidade.
Imagine por um instante que cada vez que alguém liga a luz da sala, parte desse ato simples também ilumine a sua vida financeira. Imagine que cada vez que alguém assista a um vídeo no celular, parte dessa conexão fortaleça a sua rede. A oportunidade não está em criar consumo novo, mas em participar do consumo que já existe. E é aqui que o modelo híbrido mostra sua força. Você não precisa reinventar o mundo, apenas posicionar-se onde o mundo já está. Todos usam energia, todos usam internet. Isso é inevitável. O que não é inevitável é quem lucra com isso. Hoje, você está apenas do lado do gasto, mas ao girar a chave, você se posiciona do lado do ganho. Agora vamos um pouco mais fundo. Oportunidade não é apenas receber, é criar um sistema de recebimento contínuo. E isso nos leva à terceira porta, a recorrência. Recorrência é a magia silenciosa que separa quem trabalha pelo dinheiro de quem constrói liberdade. Quando você depende apenas da sua força de trabalho, precisa recomeçar a cada dia. O salário vem porque você trocou horas por esforço. Se para, a renda também para. Esse é o ciclo da maioria. Trabalhar, receber, gastar, recomeçar. Mas o modelo híbrido quebra esse ciclo. Ele mostra que é possível plantar hoje e colher sempre. Pense em uma árvore frutífera. No início, o trabalho é pesado. Plantar a semente, regar, proteger do sol e da chuva. Mas quando a árvore cresce, ela passa a dar frutos todos os anos, sem que você precise replantá-la. Você pode até viajar, dormir, descansar. Os frutos continuarão caindo. Isso é recorrência. No modelo híbrido, cada cliente conectado à sua rede é uma semente plantada. Ele continuará consumindo energia e internet todos os meses. Não porque você o convence, mas porque ele precisa. E enquanto ele consome, você recebe. Não uma vez, mas sempre. Essa é a diferença entre vender algo supérfluo e compartilhar algo essencial. O supérfluo depende do desejo momentâneo. O essencial se repete sem fim. A recorrência é o que transforma uma renda pequena em liberdade crescente. No início, parece pouco. Mas quando você soma dezenas, centenas, milhares de consumos, a renda se multiplica. E o mais importante, ela cresce independentemente de você estar acordado ou dormindo. Enquanto você vive, ela continua fluindo. Agora, pergunte a si mesmo, quantas horas da sua vida você já trocou por dinheiro que acabou em poucos dias? Quantos salários já foram gastos em contas, sem deixar legado algum? E o que aconteceria se, em vez de apenas repetir esse ciclo, você construísse uma base de renda que cresce sozinha, como um rio que nunca seca? A metáfora das portas torna-se clara aqui. A primeira porta mostrou a necessidade. Você precisa de energia e internet, e todos também. A segunda revela a oportunidade. Se todos já usam, você pode transformar esse consumo em renda. A terceira escancara a recorrência. Essa renda não acontece uma vez, mas se repete mês após mês, ano após ano, enquanto o consumo continuar, e o consumo nunca vai parar. A recorrência é o segredo silencioso dos que alcançam liberdade. É ela que permite que você não seja mais escravo do tempo. Porque tempo é o recurso mais precioso que existe. Você pode perder dinheiro e ganhar de novo, mas o tempo que passa nunca retorna. Se a sua vida é medida apenas em horas de trabalho, você está vendendo o recurso mais raro que possui pelo preço mais baixo possível. O modelo híbrido propõe algo diferente, que o seu tempo deixe de ser moeda e passe a ser legado. Que você construa algo que cresce sozinho, sustentado pelas necessidades inevitáveis de todos. Que você crie uma estrutura tão sólida que até seus filhos e netos possam se beneficiar dela. E aqui surge uma provocação importante. Você prefere passar a vida inteira lutando para apagar incêndios financeiros ou prefere construir um sistema que funciona como um rio constante de abundância? Você prefere ser refém das contas ou dono de uma rede que transforma contas em ativos?
Você prefere se esgotar tentando sobreviver ou se posicionar para viver com liberdade? Oportunidade e recorrência são as duas portas que se abrem juntas. Uma mostra a chance, a outra mostra o fluxo. Uma mostra a visão, a outra mostra a constância. Sem a oportunidade, a recorrência não existe. Sem a recorrência, a oportunidade é apenas brilho passageiro. Mas juntas, elas criam um caminho sólido, inevitável, poderoso. E quando você atravessa essas duas portas, percebe que está cada vez mais próximo da quarta, a liberdade. Mas antes de chegarmos a ela, faça a si mesmo uma última pergunta. Quantas oportunidades já passaram pela sua frente e você deixou escapar por medo, por dúvida, por comodismo? E o que aconteceria se, desta vez, você decidisse não deixar a porta fechar? Liberdade. Essa palavra parece simples, mas carrega em si um peso que poucos conseguem sustentar. Muitos falam sobre ela, alguns sonham com ela, mas poucos a experimentam de verdade. Porque, na maioria das vezes, liberdade não é a ausência de correntes visíveis, mas de correntes invisíveis. Aquelas que nos prendem ao relógio, às dívidas, às contas, às obrigações que sufocam a alma enquanto roubam o tempo. A quarta porta é a mais brilhante, mas também a mais desafiadora. Ela não se abre apenas com desejo, mas com decisão. Você já passou pela porta da necessidade e entendeu que energia e telecomunicações não são opcionais, são inevitáveis. Você já cruzou a porta da oportunidade e enxergou que o inevitável pode se tornar ativo. Você já atravessou a porta da recorrência e percebeu que existe um sistema capaz de gerar frutos constantes, mesmo enquanto você dorme. Agora, diante da quarta porta, está o convite final: transformar tudo isso em liberdade. Mas o que é liberdade, afinal? É nunca mais precisar acordar cedo para ir a um trabalho que você odeia. É viajar sem olhar para os preços das passagens. É passar mais tempo com sua família sem medo do fim do mês. É poder escolher o que fazer com o seu dia sem sentir a pressão das contas que batem à porta. Talvez seja tudo isso. Talvez seja ainda mais. Liberdade é, no fundo, a possibilidade de escolher. E escolher é o privilégio dos que não estão acorrentados pela escassez. O modelo híbrido, ao unir energia e telecomunicações, não entrega apenas renda. Ele entrega tempo. Ele entrega paz. Ele entrega escolhas. Ele entrega a chance de viver uma vida que não seja apenas sobrevivência. Porque o dinheiro em si não é o fim. O dinheiro é apenas a chave que abre a porta daquilo que realmente importa. Tempo, legado, presença, significado. Agora, imagine-se olhando para trás, daqui a alguns anos. Você pode ter seguido dois caminhos. No primeiro, você continua apenas pagando suas contas, reclamando delas, esperando pelo próximo salário. Nada muda. 10 anos passam e você continua no mesmo ponto. Talvez ainda mais cansado, talvez ainda mais preso. No segundo, você decide girar a chave. Você entra no modelo híbrido. No começo, os frutos parecem pequenos, mas eles se multiplicam. Em pouco tempo, você já não depende mais apenas do seu trabalho. Em alguns anos, você olha para as contas não com raiva, mas com gratidão, porque elas se tornaram sementes. Porque o que antes era peso se transformou em renda. Porque o que antes era prisão se tornou liberdade. A liberdade, portanto, não é mágica. Ela é construção. Ela nasce da decisão de enxergar diferente, de agir diferente, de se posicionar diferente. A maioria vai continuar vivendo como sempre viveu, reclamando, mas aceitando. Você pode ser exceção. Você pode ser a pessoa que entendeu que necessidade, oportunidade e recorrência não são apenas conceitos, mas degraus. Degraus que levam até a quarta porta. E quando você atravessa essa porta, o mundo muda de cor. Você já não acorda mais com medo do boleto. Você já não olha mais para o relógio como inimigo.
Você já não sente mais que a vida escapa por entre os dedos. Ao contrário, você sente que está no controle, que a chave não apenas abriu portas, mas abriu horizontes. E aqui está o ponto mais poderoso. A liberdade não é apenas sobre você, é sobre o legado que você deixa. Quando você constrói uma rede de renda baseada em necessidades inevitáveis, você não apenas garante seu futuro, mas também o daqueles que virão depois. Seus filhos, seus netos, sua família. Assim como uma árvore continua dando sombra muito depois de quem a plantou ter partido, sua rede pode continuar dando frutos além do seu tempo. Isso é liberdade multiplicada. Isso é liberdade que atravessa gerações. Agora, permita-se imaginar uma cena simbólica. Você está diante das 4 portas novamente. Atrás de você, a primeira, a da necessidade, já ficou para trás. Você não a teme mais porque entendeu que ela é apenas ponto de partida. Ao lado, a segunda, a da oportunidade, já foi aberta e você se posicionou onde poucos ousam. Mais à frente, a terceira, a da recorrência, continua girando como engrenagem silenciosa, produzindo frutos mesmo quando você descansa. E agora, diante de você, a 4ª porta se abre, revelando um horizonte dourado. Ali não há correntes. Ali não há dívidas sufocando, ali não há medo. Ali há apenas escolha. Essa é a visão que precisa guiar seus passos, porque liberdade não se alcança por acaso. Ela se constrói, ela se conquista, ela se decide. E a decisão é agora. Você pode continuar sendo apenas mais um consumidor, prisioneiro da necessidade, escravo da rotina, refém das contas, ou você pode ser aquele que usa a chave, atravessa as 4 portas e constrói um caminho de abundância. A chave está em suas mãos. Ela sempre esteve. A diferença é que agora você a vê. Agora você entende o que ela abre. A questão é, você terá coragem de girá-la. No final, a vida sempre se resume a escolhas. A maioria escolhe a inércia. Alguns poucos escolhem a visão. E esses poucos são os que atravessam as 4 portas e descobrem o que significa viver de verdade. A 4ª porta está aberta. O futuro chama. A liberdade espera. E a chave é sua.